E nessa reunião, eu lá na cozinha da minha sala, daí eu apresentei para o pessoal o Bitrix 24, criei uma visão, falei, olha, a gente vai chegar aqui, 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 é bem interessante, foi hoje essa visão Que aí, pode legal. falar. E falei que o nome do Matheus vai ser Matheus Bitrix, e que ele ia, Ganhou sobrenome. e que ele ia ser responsável por resolver todos os problemas que todo mundo tivesse, que tinha. 24cast no ar. Toda quinta-feira estamos por aqui, sempre com convidados de alto calibre, sempre com novidades, sempre com assuntos ligados a Bitrix 24 de alguma forma. Antes de abrir aqui para meus convidados, preciso dar recados importantes. Primeiro, se você está vendo esse vídeo entre setembro e novembro de 2025, o Bitrix está com desconto de 30% anual para você, para novas contas e para upgrade para Enterprise. Se você então está pensando em vir para o Bitrix 24, essa é a hora, 30% de desconto no plano anual Standard, Professional Enterprise. Se você precisa fazer um upgrade para Enterprise, Professional Enterprise, por exemplo, você também pode se encaixar nessa promoção, tá bom? 30% de desconto, entre em contato com o time aqui. E eu não podia esquecer, eu já quase esquecendo, outro convite, se você está ainda em setembro, 2 de outubro, em São Paulo, Meetup Bitrix 24, pedir para a produção também deixar alguma coisa, ou o link aqui também na descrição, a gente vai estar lá em São Paulo, dia 2 de outubro, na Faria Lima, com o Meetup, com parceiros, clientes, entusiastas, limitado, porque lá só cabe 50 pessoas, então já coloca aí na sua agenda, tá bom? Para fechar, nossos dois parceiros, Pipe Lovers, nosso parceiro, comunidade de vendas. Inclusive, abraço para a galera que eu encontrei a semana passada. Se você quiser aprender mais sobre venda, quiser ampliar, quiser fazer conexões, vai lá na Pipe Lovers, em algum lugar aqui da tela vai ter o logo deles, tá bom? E o nosso parceiro Sonax, Sonavoip Telecom, que é uma telefonia VoIP, tem uma integração com o Bits, que está lá no marketplace do Bits, que você baixa, testa por 14 dias, integração 100%, suporte dos caras. É top demais, tá bom? Então tá dado o recado. Produção, amplia aí pra nós, pra mim, trazer meus amigos. E aí, meus amigos? Júlio, Matheus, bem-vindo à nossa casa. Agora conseguimos gravar. Agora sim. Bem-vindos ao 24cast. Obrigado pelo convite. Bom receber vocês aqui. Bom demais, bom demais. Sempre bom estar com você. Obrigado, cara. E Prazer aí, estar aqui. Matheus? Bem-vindo aí, cara. Muito obrigado. Prazer sempre. Obrigado pelo deslocamento, né? Vocês saíram ali da nossa outro estado, mas é vizinho aqui da 1 hora, 2 horas? 2 horas, 1 hora e meia? Uma hora e meia, mais ou menos. 1 hora e meia. Mais. O Júlio chutadinho ali, pezinho embaixo. Às vezes. Só dando um susto no Matheus. Bom, mas você já conhece aqui, né? Já vieram em outras ocasiões, nos meetup e tudo mais, mas a gente não tinha gravado junto ainda. Tem muita história aqui nessa parceria, né, cara? Começou com Angel, né? Até vocês se tornarem advocacia escalável. A gente começa por Angel? Vamos falar de Angel? Vamos começar, né? A origem, né? Vamos começar pela origem ali, porque vocês fazem uma coisa bem interessante, né? Que é ser um parceiro verticalizado. Isso é uma coisa que é um mérito, parabéns para vocês. Só existem 2 no Brasil. Corajosos, né? Visionários. Corajosos. Obrigado. Só tem 2 parceiros no Brasil que fazem isso. A Nia, do Gabriel, deixar um abraço, porque eu até já gravei com eles, e vocês. Gabriel focado no ramo imobiliário, que é bem interessante, e vocês na advocacia. Mas antes de chegar nesse lugar, queria que vocês falassem um pouco da Angel Advogados, que foi aí o lugar, né, que nasceu a Advocacia Escalável e depois teve esse spin-off aí. Bom, acho que é melhor eu começar então. Angel, acho que tá... advogado. Acho que eu tenho que falar sobre isso. Bom, vamos lá então. Engel Advogados está fazendo esse ano 17 anos, tá? Caraca. Nós é uma empresa que daqui a pouco está atingindo a maioridade. Maioridade. E desde o início, quando eu comecei lá em 2008, eu já tinha uma visão um pouco mais disruptiva do que os escritórios de advocacia faziam naquele momento, tá? Eu já pensava numa estrutura já com um volume de trabalho maior, que eu conseguisse automatizar, que eu simplificasse a entrega do meu serviço, enfim, e comecei a trabalhar lá na época que a gente chamava de tese. É um problema repetitivo, você trabalha para muitas pessoas. Sim. Tá? Então, esse é o marco. Em 2013, eu comecei a dar meus primeiros passos no marketing digital, tá? E aí abriu uma possibilidade para atender aí clientes. Isso com os cuidados que vocês têm, né? Porque o setor de vocês tem um monte de cuidados em relação a marketing, em relação à exposição de marca. Sim, né? Sempre a gente precisa analisar ali se está cumprindo ali as regras éticas, né, que a gente tem. Sim. É um padrão. Eu falo isso porque é um outro desafio, né? Sim, é bem desafiador, na verdade. Naquela época até era tudo incerto ainda, porque o marketing digital era bem certo.
entendeu? E dependia de interpretação ali das seccionais, que a gente fala, as seccionais é em nível de estado, Ah, é elas o cuidam, Estado. Uhum. elas cuidam, então dependia, por exemplo, Paraná, uma visão mais conservadora poderia ter um entendimento, já outro estado com uma visão um pouco mais à frente ali, Aham, entendeu? Um sim. entendimento divergente. Mas em 2018 ou 2019, já avançando um pouco, houve uma mudança ali normativa na OAB Uhum. que eles permitiram algumas coisas, como, por exemplo, trabalhar com patrocinados, tá? Então, isso daí foi permitido Você começou as expressamente. brechas. É claro que sempre eles, eles correlacionaram a Uhum. você estar, de fato, entregando um conteúdo. Sim. Isso sempre houve essa correlação, né? Mas, enfim, essa é uma parte que ainda vai ter, eu acredito, bastante evolução ainda, Sim, tá? sim. E eu acho que alguns ali vão puxar para que essa Uhum. evolução aconteça, assim como eu entendo que eu comecei a puxar lá atrás, em 2013, começando com marketing digital, tudo isso daí. Como eu comecei com marketing digital em 2013, daqui a pouco eu já estava ali mais ambientado Tinha ali poucos, com... né, que faziam nessa Nossa, época, né? pô, foram os precursores ali, né? Sim. 12, 13 foram os precursores. Uhum. Bem poucos mesmo. Bem poucos. O pessoal Porque é um começou... setor tradicional, né? De alguma forma, né? É um setor tradicional Sim, em alguns cuidados, em alguns aspectos, né? e até então, né, aquilo que a gente tinha como exemplo de bem-sucedido, fazia outra coisa. Uhum. Estava mais ligado ali ou no ambiente acadêmico ali, como uma referência, escrevendo livros, dando palestras, Uhum. ou eram advogados muito ligados ali ao ambiente empresarial em si, né, Uhum. envolvidos ali com Mais da porta para dentro, né? associações, tal. Sim. E, de fato, esses advogados envolvidos com o ambiente empresarial, eles foram os primeiros a conseguir fazer estruturas em nível de organização para os escritórios de advocacia. Uhum. Sabe? Hoje, que a gente vê, hoje, o movimento atual, que advogados de defesa do cidadão, vamos falar assim, Uhum. também estão montando seus escritórios aqui em nível aqui de organização de escritórios, Uhum. que já tem Que não uma fica na. roupa de empresa já, não Ah, tá na legal. Que não figura fica na figura, né? Vira um business, de fato, uma empresa, né? Então, primeiro foram os advogados ali que trabalhavam com as empresas Uhum. que tinham esse poder, né? Porque até quando eles dependia do porte da empresa que eles atendiam, uma empresa poderia trazer um volume significativo de trabalho. Sim, E verdade. às vezes já era um trabalho muito repetitivo também, tá? Uhum. Então, os advogados empresariais são os primeiros a dar passos ali na tecnologia, Uhum. tá? Mas o processo de digitalização do ponto de vista de relacionamento com o cliente, captação de cliente pela internet, aí foram os advogados de defesa de direito do cidadão que avançaram bastante e começaram a montar suas estruturas. E esse modelo de negócio é o qual o meu escritório hoje se encontra, o Wendel Advogados. Uhum. E aí, onde que surgiu o Bittrex? Porque tem aqui uma história legal, né? Que vocês primeiro se tornaram cliente para depois fazer essa spin-off mesmo, né? Para ter para ajudar outras empresas do mesmo segmento. Aonde que você falou assim, cara, o Bittrex se encaixa aqui? Em que momento? Quando você achou o Bittrex? Porque a gente já é parceiro pelo menos há uns 4 anos para mais, né? Para mais, né? Para mais, é. Em 2020, mais ou menos, a gente É. começou algo. Bom, voltando para a linha do tempo, Aham. esses tempos eu até achei uma conversa minha com um colega meu que trabalhava fazendo contratação de pessoas no comercial, ele tinha uma empresa, Uhum. e eu estava perguntando para ele qual CRM ele utilizava. E essa conversa era data de 2017. Era uma conversa de Sim. 2017. Né? Então, como eu já tinha começado no digital, comecei a me ambientar ali mais Uhum. com empresas ali que trabalhavam fazendo marketing digital. Também eu tive contato com o CRM. O CRM é uma ferramenta importante. Tá? Aí eu contratei CRM especializado, meio típico assim, CRM no mercado, que ainda não tinha esses múltiplos braços, como Sim. o Bittrex tem, mas ele tinha uma série de limitações, enfim, e o Matheus entrou no escritório também, acho que foi em 2018. Quando foi, Matheus? Foi Eu 2018. achei que a tua entrada era mais nova, mais recente. Não, eu você tô já com tava ele lá. há Ele 7 entrou anos já, estagiário em ensino faz. médio, né? Só quantos anos? Eu tô com 23 agora. Ah, 23. estagiário ainda. De ensino médio. Ah. Mas eu tenho 23 Lá anos. dentro que você decidiu seguir essa carreira, você já tinha essa Exato. ideia? Na verdade, lá dentro que eu me descobri na tecnologia, né? Eu entrei tá. lá com uma visão de ser juiz. Aham, Eu queria ir entendi. pra essa linha. E, inclusive, agradeço o Júlio por ter aberto meus olhos e também me Sim. descobrir Na em verdade, eu relação falei, à não faça tecnologia. isso.
Ele Não passa direito, não passa direito. Eu já expressamente. tava olhando a tecnologia e falei, cara, olha isso aqui, ó, cara. Sim. Enfim, o Matheus Não, é para comentou isso lá, que a gente serve olha, também olha, como olha, empresário, né? Empreendedor, que é ajudar as pessoas que estão dando os primeiros passos ali da carreira, né? muito, eu acho que o Matheus compreendeu bastante isso daí já, então, né? Enfim, a gente tem todos os nossos desafios Sim. e essa capacidade que a gente tem de direcionamento. O que que eu chamo isso aqui, Romualdo? Eu falo que a gente coloca um farol, às vezes, na frente da pessoa. É, Olha isso isso aqui, mesmo. ó, você não tá vendo direito, olha isso. É isso mesmo. Entendeu? Eu sempre falei para meus filhos isso, você só consegue definir para onde você vai, por isso você tem que começar a trabalhar antes. Entra dentro da empresa, entende como funciona lá, depois você toma a decisão. Porque é muito difícil você falar, eu quero ser isso, mas você nunca viu, nunca chegou perto, né? E dentro da empresa, você vai entender o que é um administrativo, o que é um financeiro, o que é um comercial. Aí você fala assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, né? E olha que interessante o poder daí que um gestor que vai ser um Claro, líder se ele quiser ser um líder, na minha opinião, sim. eu separo mesmo as funções. Sim, Esse seria um concordo. papel do líder daí, né? É, Você precisa mostrar para ele um farol, enfim, começar a ver se aquilo que realmente vai ser bom para ele você consegue entregar também dentro ali daquela sim, empresa. Enfim, eu acho bem legal. interessante sim, esses desafios que a gente tem, sim. Verdade. E aí, voltando para tua timeline, né? Aí você começou a olhar CRM, não era o Bitrix ainda, no primeiro Não era o instante. Bitrix, a gente teve experiência com outros CRMs. E aqui eu tenho até que me localizar melhor com o Matheus, porque o Matheus foi decisivo na escolha do Ah, Bitrix. tá. Ele que chegou e me apresentou. Se o Matheus puder relembrar exatamente quais Claro, eram os desafios que eu tinha colocado na época, o Olha Matheus só. ali, né? com certeza. Outra coisa, nesse momento você já tinha começado já tua faculdade? Não tinha começado ainda. Não tinha Não tinha começado a faculdade começado ainda, ainda. né? É. Tá. Vou contar um pouquinho da minha história também, porque ela tem correlação com isso, Legal. né? Eu iniciei no escritório como estagiário no ensino médio na parte financeira. E dentro do escritório eu rodei por todas as áreas que tinham lá dentro e que era disponível. E o mais legal, eu queria uma ferramenta que eu pudesse trabalhar com ela e que facilitasse meu dia. Uhum. E o ponto era, nenhuma das ferramentas que a gente tinha à disposição, que eram boas ferramentas e ferramentas muito bem posicionadas no mercado, entregavam coisas que o Bitrix entregava para nós. Uhum. E o grande ponto foi, a minha missão foi buscar realmente uma ferramenta Entendi. que entregasse tudo que a gente precisava, né? E com custo acessível e tudo mais. Sim. Então, chegou um momento que eu tinha feito diversas reuniões com várias empresas, estava nessa missão de buscar realmente ferramenta e encontrei o Bitrix. E fiz 8 reuniões só de Bitrix. Então, chegou um momento que eu cheguei lá pro Reuniões com Júlio, os parceiros? com Na época? parceiros, Também deve ter falado com a gente. materiais. Falei com Olha que vocês. interessante, a gente vê o padrão de compra do cliente. Sim. Né? E um ponto muito decisivo, né? A gente tirou as 8. Eu cheguei lá como, poxa, e a gente ficou entre duas ferramentas no final, inclusive, né? Uma ferramenta que tinha um valor menor, mas menos valor agregado, entregue, e o Bitrix, né? E eu entrei como um defensor mesmo, falando, poxa, já que eu vou trabalhar aqui, eu que vou precisar desenvolver a ferramenta e adaptar ela para todo o negócio, eu realmente quero uma ferramenta que consiga fazer isso, que tenha essa Em capacidade. 2017 ele não tinha esse UX que tem hoje. Sim. Não, isso já era um pouco mais à frente, tá? 2017 eu comecei com 7. Tá, só mostrar. Mas chegou Entendi. um ponto que eu tinha. Olha o que aconteceu, na verdade. Sabia que eu vinha bastante aqui pro ecossistema de Floripa, tá? Uhum. Ali estava se desenvolvendo, a Sim, parte jurídica sim, também, sim, tá? sim. Ele tem umas empresas bem relevantes aqui, Tem. na parte jurídica, enfim, Softplan, né? Softplan, Tá, agora enfim. compraram a ProJuris, né? Compraram ProJuris, compraram também, se não me engano, a Oyster, lá, aquela Eu tive- desenvolvimentos interessantes, mas naquela época eles já estavam Sim. movimentando também. Já era- Curiosamente, a semana passada eu tive com um dos founders da ProJuris, que fez o exit, né, para Softplan. A gente teve a Expo Inovação, e aí foram 2 dias, e no segundo dia, pela manhã, teve um evento de C-Levels. E ele foi contar o case dele do M&A para Softplan. Muito bom. Mas eu já conheci ele, né? Ele é aqui da cidade e tal. Eles tinham uma empresa, olha que curiosidade, eles tinham uma empresa que era canal de um cliente nosso, que é aqui local. Eles eram um canal de software. E aí, na época, alguém apresentou para eles a ProJuris, mas era uma empresa que estava incipiente ainda. E eles resolveram apostar. E aí eles colocaram grana, compraram e virou um dos maiores softwares jurídicos. Isso. E eu vi tudo movimento isso acontecer. Porque na época eu ainda não estava com Bittrex. Eu estava fazendo outras coisas e eles me chamaram lá para gente trocar uma ideia algumas vezes. Enfim, histórias. Então, e voltando aqui, né? Cada vez que eu fazia uma dessas pequenas imersões ali em Floripa, tal, tava rolando um movimento, eu voltava com uma coisa diferente. Uma hora eu vinha, voltava com o Trello, outra hora eu vinha, voltava com o Slack, outra hora eu vinha, voltava com sei lá o quê. O pessoal do escritório tava louco comigo, porque tipo, achava,
Cara, tipo, não sabe mais o que fazer, Deu. só tá complicando a nossa vida. Entendeu? Cara, deu, escolhe logo E a aí. gente fez, aí a gente construiu esse cenário, né? Enfim, eu tinha lá o meu software jurídico super tradicional, que eu usava desde 2008, e várias outras ferramentas desintegradas, e um pessoal usava uma, outro pessoal usava outra, o pessoal não entendia nada que estava acontecendo, e começou a ter essa necessidade um pouco mais ali de centralização das coisas também, né? Paralelamente, não Exato. era só o CRM, o CRM já tinha também. Exatamente. Sim, Já tinha o CRM. Tinha a Sim. ferramenta de automação de e-mail marketing também, que todo mundo Sim. era uma moda, né? Todo mundo E na utilizava. época, sim. Enfim. E aí foi nesse cenário aí que a Muito gente puxado pela RD, né? Nessa época aí a RD começou a trazer os playbooks, que é o que você Exato. abraçou e muita gente abraçou. Exatamente. E o grande ponto era essa desintegração, né? Era algo que incomodava as pessoas porque isso dava muito mais trabalho. Você tinha, sim. tinha, sei lá, 7, 8 ferramentas, 7, 8 Isoladas, logins, você falava. exato. E nenhuma conversava com a outra. E, por exemplo, o software jurídico tradicional que o Júlio citou aqui, inclusive, não tinha API. Não tinha como integrar. Era outro E momento. era muito restrito. Muito restrito mesmo. Quando eu digo restrito, era super restrito. Se quisesse Sim. integrar, você tinha que ficar extraindo planilha e jogando em outro lugar. Então, a visão era essa, né? Conseguir tirar o máximo possível de ferramentas e construir algo que realmente gerasse valor e que a gente conseguisse utilizar e modular realmente para o nosso trabalho, para o que a gente Sim. fazia ali. E esse foi um dos grandes pontos que chamou a atenção. A gente não ter que adaptar o CRM ao negócio. O negócio... Desculpe, ao contrário. Então, a gente conseguia adaptar o CRM ao negócio e não vice-versa. Não ter Sim. que se adaptar à ferramenta, que era o que a maioria das empresas Verdade. fornecia. Então, essa questão de customização foi algo que chamou muita atenção, além de automações, né? Era algo que a gente já buscava Sim. e que a gente tinha, inclusive, no software tradicional jurídico, e a ideia era levar isso cada vez mais para dentro da operação, para Legal. ganhar realmente produtividade e, enfim, né? Conseguir aumentar o número de produção do que a gente faz ali. Isso que já é o quê? serviço jurídico. 19, 20? 19 para 20. 19 para 20. 20. E daí tem Pré-pandemia, né? até... Isso Na mesmo. época ali E da até... O processo de escolha foi ali, né? A gente Isso. bateu o martelo mesmo, a gente implementou na pandemia. Eu lembro até hoje. Fiz uma reunião, não tinha um escritório ali, não morava num apartamento, não tinha nada Não preparado tinha para história trabalhar que em Você casa. tá naquela história que eu fui visitar vocês Eu tô lá? naquele que você foi, Aham. naquele meu escritório lá, então, eu tô lá desde 2010, né? Porque, enfim, hoje minha equipe também trabalha muito remoto, a gente Sim, trabalha, é. a gente tem essa cultura, a gente É. desenvolveu Sim, a sim. partir dessas possibilidades, né? Exato. Colocar integralmente na nuvem. Eu tenho lá nessa reunião que eu fiz, que eu iria falar agora, a gente colocou em 2000 e todos os arquivos, tudo na nuvem, a gente colocou em 2019. Aí acabou preparando tudo para o local. movimento. Então, e aí depois entrou a pandemia, eu cheguei, fiz uma reunião com todo mundo, e falei, ó, a pandemia que é oportunidade para nós. Eu estou olhando desde trás, eu estou pensando em conseguir fazer um trabalho aqui de escala dentro da advocacia, ou seja, atender muitos clientes. A gente tem um posicionamento já digital, que a maioria não tem, estão todos entrando agora, estão correndo atrás para aprender as coisas. A gente já está na nuvem desde, eu falei isso, a gente já está na nuvem já desde 2019, enfim. E aí nessa reunião, eu lá na cozinha da minha sala, daí eu apresentei para o pessoal o Bitrix 24, criei uma visão, falei, olha, a gente vai chegar aqui, 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 é bem interessante, a gente foi longe essa visão. Que legal. E falei que o nome do Matheus ia ser Matheus Bitrix, e que ele ia Ganhou o sobrenome. e que ele ia ser responsável por resolver todos os problemas que todo mundo tivesse, que vinha. Que legal. Então, essa parte, esse é o gênesis da história. Sim. Que legal. Quando a gente chegou, então, na mesma reunião, eu falei, olha, e em uma semana a gente usava o Slack, eu falei, ninguém usa o Slack mais, todo mundo vai estar se comunicando aqui por dentro. Todo mundo vai se comunicar por dentro dessa ferramenta, a primeira... Eu acho que quando eu fiz o primeiro evento em Curitiba, o Meetup, acho que você tava, acho que foi em 18 para 19, foi antes da pandemia. Eu acho que você tava nesse evento. Não estava. Não tava? Não Você foi o primeiro aonde que você teve aqui? Teve um evento que você... Foi lá no outro lugar que eu tinha, no escritório. Foi o primeiro que eu fiz aqui, não foi? O primeiro evento seu, acho que foi aqui em Joinville já. Foi aqui em Joinville. Foi aqui em Joinville. Que tava o Bento com a gente e tal. Foi o primeiro, o Meetup. Foi aqui, foi à noite, até veio um pessoal lá de Ponta Grossa. Choveu pra caramba nesse dia, né? Sim. Vocês estavam nesse evento. Foi antes da pandemia. E a gente não tinha ainda advocacia escalável. Não tinha, era só índio. Só tinha índio. Se apresentava como índio advogado. A gente estava buscando, a gente veio aqui inclusive com o intuito de potencializar mais a ferramenta, né? A gente já utilizava há um certo tempo, não numa vertical jurídica ainda, a gente utilizava Porta uma vertical, no caso muito mais questão de CRM para vendas, né? Processos internos, mas não ainda trazendo outras tecnologias que pudessem
centralizar Era na tudo na operação outra. de vocês, simplesmente Isso, pensando na operação. exatamente. E a ideia era realmente potencializar mais, né? E agora até eu fiquei pensando aqui, é que na verdade não é uma ferramenta, se é uma mentalidade, né? A gente queria Sim, fazer Sim, é uma mentalidade, Matheus sim. Dicas. É uma Eu mentalidade. aquele louco fazendo um monte de coisa, enfim, de repente ele já querendo Sim. segurar, enfim. E eu lembro que a gente começou a realmente se aproximar, tinha muito produto, né? A gente começou a se falar bastante até desse evento que vocês vieram. Depois, basicamente, vocês participaram de vários, né? Sempre estavam. A gente tá aí, né? Sim. Um E, ponto, até antes disso, né? claro, O Júlio falou sobre mentalidade, eu acho que esse é o grande ponto, né? Foi isso também que fez a gente fazer movimentos para vir para cá, para buscar novas tecnologias, buscar melhorar o nosso trabalho de fato, né? Então, acho que a questão da mentalidade foi um grande ponto, né? Que fez a gente se movimentar. Sem a mentalidade, talvez, e realmente ele puxar mais esses pontos, né? Pra gente fazer melhor, tentar buscar, né? Realmente melhorar o nosso trabalho e conseguir entregar ele mais rápido, com maior qualidade para o cliente, realmente talvez a gente não teria buscado acelerar de fato, né? E buscado também sim, parceiros, tecnologias, né? Acho que esse realmente foi um fator decisivo, assim, para legal. chegar aqui hoje, inclusive. Sim. E aí, que momento que teve a virada de olhar e falar, cara, eu resolvi o meu problema, mas muito da galera, muito dos profissionais que eu tenho contato, que é do mesma vertical que eu, estão se batendo. E aí vocês olharam para isso como um outro business. Eu sabia que ia chegar isso aqui agora. E na verdade, eu vinha até pensando, sabia que cada vez mais a gente começa a analisar os fatos e entender melhor o que aconteceu? Sim, Eu tava com alguns ingredientes na mão. Tinha o Matheus Bitrix, o Matheus, o Matheus se tornando os principais especialista. aqui, vou falar do capital humano mesmo que a gente tinha Sim. ali naquele momento. E, e eu falava, sempre levei para a galera, nossa, a minha visão aí é transformar vocês em, no mínimo, intraempreendedores. Eu Sim, tá perfeito. levado para dentro da minha empresa. Perfeito. É um discurso, é uma narrativa que eu tenho já há um bom tempo. Uhum. E o Matheus, ele estava num processo ali paradoxal, porque ele fazia lá o curso de análise de sistemas, você fazia, né? Isso, análise de desenvolvimento de sistemas. Análise de desenvolvimento de sistemas, e queria ter novas experiências, pensa, ele estava no ensino médio lá com a gente, né? Uhum. E também queria ali, como a maioria, acho que dos estudantes ali, codar, né? Sim, sim. Programar ali com código, tudo isso daí. Ou se conectar mais, né, com a tecnologia, porque hoje em dia você está na tecnologia, é muito amplo. Você pode codar, mas você pode Sim. parametrizar, é Na infinito, né? faculdade você vê diversos cenários e caminhos, né? Mas demora, né? Porque a maioria tem Demora. essa visão assim, tipo, você programador, né? Sim, É parecido com o do advogado ali, né? Ele vê uma atividade ali muito típica da advocacia, que é fazer Sim, petição, Sim. que hoje a gente vê várias soluções ali de inteligência artificial ali fazendo essa atividade, mas ele sai ainda com essa visão ali de que ele vai ser um bom peticionador, né? Legal. E aí é onde entrou o capital humano. Então, capital humano, eu tinha esse capital humano e o Matheus chegou ali a ter uma experiência fora, inclusive, mas sempre manteve ali uma relação com a gente, ali, um contrato com a gente, e chegou um momento que ele falou que ele queria empreender comigo. Eu tinha esse ingrediente. Outro ingrediente era um parceiro meu que eu trazia desde lá de 2006, que eu conhecia ele, o Felipe, lá do Rio Grande do Sul. Conheci ele desde 2006 e ele viu ali aquilo que eu estava fazendo e ele pediu, sim, do Rio Grande do Sul, tem um escritório de advocacia lá, trabalha com volume também, ações de volume de direito bancário, né? E ele viu o que eu estava fazendo lá, o que a gente estava fazendo, e eu acho que eu talvez meio que um pouco ofereci para ele, não sei nem exatamente se ele pediu para mim, vamos para cima. E foi ali o primeiro cliente que a gente teve de implementação. A gente não era parceiro do Bitrix, a gente implementou o Bitrix. Sim. Alguém ganhou. Até queria destacar um. Enfim, ele implementou o Bitrix lá e tal, enfim, na época ali, eu lembro assim, em termos financeiros, foi um projeto bem interessante que a gente fez, que a gente quis reproduzir muito do que eu vinha fazendo no escritório. Entendeu? Isso daí era 2022 para 2023, que eu estava 2 anos trabalhando isso daí com essa mentalidade, com o Matheus Bitrix, a gente olhando e vendo o que estava acontecendo, estudando. E já desde o início colocando marcos, né? Já tinha um roadmap de desenvolvimento lá do que eu ia fazer dentro do Legal. Uns pontos desse roadmap eu tinha agora, esse ano, quando você ideia. A gente pode aprofundar mais sobre isso. Mas eu tinha o roadmap, tava lá. Tá lá, até hoje. Tinha visão. Tinha a visão. E aí, esse meu parceiro aí pediu, a gente implementou para ele, deu bom sucesso.
E aí a gente iniciou um processo ali mesmo de transformar isso numa empresa, né? Começou devagarinho, desagregada em advogados, pensar com uma visão já de spin-off, né? Primeiro foi uma parceria entre mim e o Matheus só, depois a gente falou, não, cara, vamos fazer um negócio aqui. Enfim, aí entramos num processo de realmente buscar um posicionamento, passamos ali algum momento por um dilema, será que a gente verticaliza mesmo? O nicho pode fechar muito. A gente Sim. sabe todas as características do advogado. Nem todas Sim. elas são boas, a maioria delas não são boas para contratação de Bitrix 24. A maioria delas. É difícil, Sim. entendeu? Enfim. E foi isso aí. Daí a gente buscou atrás ali, marca, registrou, buscou uma marca que traduzisse bastante como a gente pensava, né? E aí foi lá, E aí deu começou a bom. se abrindo, enfim, os parceiros, e você principalmente, na verdade, a pessoa que sempre me ajudou, e desde quando eu estava, acho que a visão de eu conversar com você, sempre me dando uma letra ali de como Sim. as coisas Cara, eu sempre funcionavam. tive essa visão. Muitos parceiros passaram pela nossa empresa aqui. Alguns. Sem querer nomear. E eu sempre, na medida do possível, tentei direcionar. Falei, cara, tem esse caminho e aqui é o caminho, né? A gente troca ideia até hoje, né? Com muitos, de formato de preço, de modelo de negócio, de cuidados e tudo mais. Eu tenho a alegria de muitas vezes o Bitrix até me direcionar para alguns parceiros que estão chegando para tentar mentorar e tal, porque eu vejo que o mercado é muito grande. E quando tem esse lugar que vocês fizeram, né, muito verticalizado, eu acho sensacional. Eu acho sensacional e acho que é um bom caminho para alguns que estão chegando, desde que ele entenda realmente do mercado. o mercado e o modelo, né? Foi uma dificuldade que a gente sentiu bastante, assim, no nosso processo de implementação. Não, a gente viu que com as coisas certeza. realmente mais relevantes a gente conseguiu fazer ali internamente. Ali, Sim. Porque a gente entendia exatamente o que a gente estava querendo, era difícil conseguir traduzir muitas vezes. Com certeza. Então, Sim. entendeu? Esse foi outro ingrediente que eu falei, nossa, mas foi meio dura que tal, parecia que a gente falava grego, a comunicação, o fluir, enfim, tudo isso aqui. Esse já é mais um ingrediente que compõe essa. Com certeza. E para tu, Matheus, como é que foi esse lugar de, ainda que, né, tem um cara como o Júlio, experiente, tem um negócio de bastante tempo, como foi essa virada para falar assim, não, agora eu já não sou mais esse cara, agora eu tenho o meu negócio. Sim. Bom, vamos lá, né? Eu vim numa veia empreendedora, né? Meu pai era empreendedor, meu avô era Que empreendedor legal. também. Então, eu sempre tive essa visão, né? Sempre quis fazer algo e principalmente muito mais do que dinheiro ou algo assim, algo até que a gente falou na nossa última reunião de OKR, deixar uma marca, né? Fazer algo realmente relevante. E também, quando eu saí da faculdade, um dos pontos que me chamava muita atenção era qual que é o meu propósito? Né? O que eu me disponho a fazer e o porquê eu faço. Sim. Porque o que a gente aprende na faculdade você vai sentar, vai codar, ou né, vai seguir uma das nuances ali, mas o que me chamava muita atenção era o porquê. Né? E o meu propósito, né, eu consegui definir nesse momento, e isso acho que foi um dos pontos decisivos também, um marco decisivo para mim, era de que eu queria utilizar a tecnologia como meio de ajudar as pessoas de alguma forma. Legal. Esse é o meu desejo. E, bom, voltando à sua pergunta, né? O principal ponto foi esse. Essa foi a forma que eu achei de facilitar o acesso ao direito através de escritórios para muitas pessoas. Então, no geral, foi isso, né? Acho que isso me ajudou a ter essa visão de querer fazer algo. E o Júlio também eu sempre vi como espelho, né? Então, e fazer algo com ele sempre foi um desejo para mim, porque eu sei quem ele é, enfim, toda a história também. E entendia que talvez o melhor parceiro que pudesse me direcionar e fazer com que eu me desenvolvesse também era ele. Então, que é um grande desafio para quem empreende. Claro, né? claro. Ter a parceria certa, muitas vezes o sócio certo, né? Exato. Isso E é um ainda desafio. mais sendo muito novo, né? Porque a qualquer momento você tá vendo muita coisa, enfim. O Júlio muitas vezes é o freio ali que fala, ó, Sim, não, importante para, ter ó, isso. pensa. Vamos mais devagar. Sim. E isso é muito importante, experiência, sabe? né? É muito importante, exatamente. E, assim, essa desvinculação, né? Esse cordão umbilical, na verdade, nunca foi rompido, porque a gente é uma spin-off, e é ali onde a gente faz os nossos testes, né? Então, assim, até falo que hoje eu não sou o gestor direto do projeto da Angel, né? Não sou eu que gerencio todas as inovações ali, mas eu participo. Sim. E eu tenho um enorme ciúmes, porque ali é a nossa... Exatamente. Hoje ficou um outro Matheus lá. Ficou um outro Matheus.
Mas hoje, mas hoje eu participo diretamente, né? Sim, Acompanho, enfim, né? Às vezes um pouco Porque agora você não se tão de aprofundou fora. mais no Bitrix, né? Bem Exato, mais. exato. E hoje a gente tem inúmeros clientes, então no final tem que gerenciar todos. E Sim, no final, sim. acho que o grande ponto foi a gente levar as experiências que a gente tinha ali para os outros lugares e Uhum. também trazer experiências de lá. Porque a gente atendia ali muito a questão de direito do consumerista, né, no geral, então direito bancário, ações gerais ali, né, enfim, direito aéreo, no geral. E depois a gente começou a ir para verticais dos direitos também, né? Então, direito aéreo, direito bancário, direito previdenciário, né? Então, Como a Matheus está falando, que dentro do direito a gente está conseguindo uma penetração em alguns nichos muito específicos. Mas A gente isso, está mas isso como advocacia escalável como agora, né? advocacia Isso. Não escalável, como né? prestação de serviço da Índia, né? Que agora a gente tá Não, falando só de esquece. advocacia. Agora a gente Entendi. já está falando já da advocacia Entendi. escalável. Dentro Pra lá da... da Angel ficou, na verdade, lá no lugar do Matheus com o Lucas, né? Falar o nome do Lucas. Ah, Lucas. O Lucas Abraço aí, falar, Lucas. vai escutar depois. Entendi. falou meu nome. Dá E crédito, com o dá Lucas, crédito. e a relação, só para a gente consolidar, que é uma relação Angel, eu falo, posso falar, o laboratório. É Exato. que nem a CRM Fin que é Connect aqui, né? Que tem essa relação de spin-off, mas é co-irmã, né? De alguma forma, né? Tem Exato. muita coisa Sempre que tem uma ligação. sempre Sim. tem uma ligação. No meu caso, eu sou o founder das duas, né? Que é o teu caso No meu também, caso né? também. Então acaba tendo, não tem pra onde Isso. correr, né? E isso é muito bom, na verdade, porque Eu acho isso também maravilhoso. potencializa ambos os É, negócios, né? Tanto sim. a gente levar coisas novas pra lá e trazer também, né? Com Porque certeza. cada negócio tem seu desafio próprio também, né? Sim. Seus objetivos, suas métricas. Com certeza. Então, isso potencializou muito também a gente conseguir trazer novas tecnologias pra cá e levar ideias novas pra lá também, do que a gente já fazia, né? Consolidado. Legal. Então, esses foram grandes pontos aí da Muito jornada. bom, cara. Parabéns. É uma jornada bem legal. E hoje, qual a fotografia hoje da advocacia escalável? Porque vocês se tornaram parceiro, foram avançando, né? Começaram também a criar alguns produtos, criar alguns serviços diferenciados, sempre olhando para vertical, vamos chamar assim. Vocês já se tornaram referência também nacional, vamos dizer que né? Como esse vertical, muitos parceiros, né? Vocês estão muito ativos também no ecossistema. Nós já gravamos alguns conteúdos juntos e tal. E aí, como é que tá hoje a advocacia escalável? Bom, então hoje a gente, além do posicionamento de especializados Bitrix, tá? A gente tem aqui ser posicionado aqui como uma solução que realmente busca uma integração, Uhum, uma automatização, tá? E realmente ali uma grande escala, tá? Que seja possível. A gente está olhando bastante aqui para a inteligência artificial, tá? uhum. Então, hoje a gente tem o nosso concorrente direto, são softwares jurídicos tradicionais. A gente Sim. busca ver, ainda tem buracos neles, a gente está Uhum. suprindo esses buracos aqui através, ali, utilizando o Bitrix como Uhum. base, mas agregando, assim como Sim, sim. você apoia nas integrações e tudo isso, a gente também está colocando dentro dessa base aqui, por exemplo, inteligência artificial, enfim, para Uhum. poder. A advocacia é uma prestação de serviço, né? Até voltando um pouco, ela Sim. tipicamente não escala, o serviço Sim. não escala, a gente sabe, Sim. a gente na hora de fazer um modelo legal, É a gente mais tá pensando o que difícil. é serviço? Putz. É. Sim. Enfim, é mais difícil. Mas agora, com todo esse cenário, tudo isso que está acontecendo, eu vejo assim que essa utopia a gente pode assim realmente Você pode não perseguir escalar, mais, mas ganha mais eficiência. ganhar mais eficiência e com inteligência artificial aí, workflows combinados com inteligência artificial trabalhando dentro deles, eu acho que dá para ter um ganho bem relevante. Legal. E fora isso, também tem outro componente aqui que é o marketing digital, que facilita Uhum. acesso a muitos clientes ao mesmo tempo, enfim, então Legal. tem todo esse cenário aí. Dentro desse cenário, a gente se encaixa aqui como uma solução para o advogado realmente aproveitar esse momento aí, ver o escritório dele como uma empresa que pode Que legal. ter um nível de escala. Porque aí vocês têm um desafio tecnológico e de visão também, né? Sim, Sim, exato. de sustentação do negócio, que é, Não, nossa, são três, então. Sustentação depois, a visão, que é fazer o cara enxergar a visão que o Júlio Assim. teve, que vocês tiveram depois junto, e aí fazer o cara melhorar a eficiência dele, mas eu acho que primeiro passa pela visão, né? Dele Isso. entender assim, caramba, agora eu saquei, né? Porque é difícil, até nos outros setores que a gente atua, no nosso caso a gente não é verticalizado, a gente tem 5 setores que a gente atende mais, que são mais preponderantes, mas a gente tem todos os setores. Também passa um pouco por essa visão. Isso. Não tão profundo, né? Só para complementar aqui, acho que não me expressei bem. Quando eu falei sustentação, acho que a gente levou para uma ideia aqui de
De no continuidade. serviço até, eu estava pensando em sustentabilidade do negócio. Como que a Entendi. gente vai existir, né? Por que que a gente vai existir? Por que que vão contratar a gente? Entendi, Cara, entendi. trabalhar com Do ponto de tecnologia é vista. isso, Sim, né, cara? sim. Eu acho incrível isso daí, quebrar esse acordo. Será que vai? Será que daqui a um ano, o que que pode vir? Então, Eu tô há mais tempo em tecnologia, acho que já aprendi a lidar um pouco mais com isso. Entendo a tua preocupação, porque eu até fiz uma masterclass lá na Pipe Lovers falando disso. Porque a gente toda hora hoje em dia parece que tá atrás. A gente sempre tem essa sensação, né? Sim. E que não é a verdade. gente fala, nossa, eu coloquei um negócio que a gente tá se batendo para fazer, chega o cliente, já achei essa aqui, ó. E aí tem que tomar Incrível. um certo cuidado, né? Porque existem sim, de fato, muitas soluções, muitas tecnologias, mas algumas são incipientes, algumas poucos testaram, algumas não encaixam para um perfil de empresa, então a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, como eu tô 30 anos em tecnologia, eu aprendi bastante a lidar com isso, sabe? Entender que tem empresas que olham para um lugar, tem empresas que olham para outro, tem empresa que não tá madura para algumas coisas. Sim. Por isso que eu enxergo muito no Bittrex, esse nosso parceiro tecnológico. Então, assim, se eu pensar do meu lado, eu basicamente terceirizei para o Bittrex pensar na tecnologia. E do meu lado eu uso, que é o caso de vocês, o que eles eu resolvo pensaram deles. e eu vou resolver para os clientes. Então, é A gente basicamente, vai com essa daí, que a gente resolve mesmo. entendeu? Eu acho que a gente está nesse lugar. Exato. Até um ponto que você falou, né? Essa questão da visão, enfim, e o doutor, né? Enfim, o advogado, entender aquilo como negócio é o primeiro passo, mas também aonde que ele pensa, né? Poxa, agora preciso realmente de uma ferramenta, preciso Sim. de algo. É quando ele sente a dor, né? Quando começa a chegar inúmeros atendimentos, ele não consegue atender. Então, acho que esse é o ponto, sabe? E hoje até a gente é um pouco restrito aos clientes que a gente atende. Uhum. Tem alguns pontos que de fato a gente qualifica se ele está pronto ou não, né? Até para que a ferramenta de fato se adapte a ele, né? E que de fato resolva dores reais que ele tem, não só por, Sim, com certeza. por gosto ou algo assim, né? Sim. É isso, se você não resolver um problema real, você não tem um Sim. business. Exatamente. Ou Às ele vezes não é um para de problema pé. real que ele não reconhece também. Aí chega na nossa visão, né? Exato. Mas tem a questão da linha do tempo, tem a questão, acho, de respeitar muito o momento e a maturidade de cada empresário, né? Cada Sim. empresa, no caso de vocês, ou advogado barra digital, empresa. inclusive, né? Maturidade digital, é. O que já passou com uma experiência que consegue? Sim. Por Aqui a acaso? gente tem muito esse cuidado, bastante esse cuidado, de em que momento mostrar para os clientes algumas coisas. Por exemplo, a gente também tem uma iniciativa, né, com inteligência artificial, junto a uma parceria do GPT Maker, mas a gente entendeu que tem cliente que não está nem perto disso ainda, e tá tudo ok. Antes da IA tem que ter os fluxos, tem que ter os processos. Tem que ter o processo, tem que ter. Ele tem uma que ter ordem resolvido natural. todos os Daí problemas. você vai trabalhar com muita eficiência aqueles processos que já Sim. são validados e funcionam bem. Então tem que entender, tem empresa Tem que não muito chega nesse advogado, lugar. na verdade, muito do mercado tá nos processos ainda. Sim. Entendeu? Nem tem os A IA não vai processos resolver, estruturados porque eles ainda. estão nos processos, ele está numa fase. Entendeu? Que é uma fase que você vai ter que organizar os Antecessora. processos. Depois coloca a tecnologia em cima deles, né? Sim. Mas se eu fosse, já encaminhando um pouquinho aqui, já o final do nosso bate-papo, parece que não, mas já demos ali quase 40 minutos, né, produção? Que eu tenho um reloginho mental. Se fosse resumir aqui, a síntese é, tipo, setor de direito advogado. Tem gente também pensando em como te entregar um Bittrex melhor ou que casa com a tua necessidade. Essa é o que eu olho muito na advocacia escalável, sabe? E que também me espelho no que vocês estão fazendo, que eu acho muito bacana. De novo, desde quando eu comecei a empreender, eu sempre tive esse olhar de ser um empresário que não é aquele empresário que abre uma pasta e tem muita coisa, sabe? Tipo, você oferece, eu tenho tudo isso aqui, o que você quer. Eu sempre fui um cara mais focado. Por isso que eu me tornei especialista em Bittrex. E esse é o lugar que eu olho. Só que não deu pra gente verticalizar porque eu vim de outro lugar. E vocês enxergaram na especialidade, principalmente no direito, que ali dentro o Bittrex poderia resolver. Mas você tem que ter o discurso juridiquês, você tem que entender a dor real do cara. E aí, nesse aspecto, eu admiro a advocacia escalável. Porque eu acho que vocês conseguem falar de igual para igual com o setor de vocês. Isso é bacana. Faz bastante parte da nossa composição mesmo, né? Sim, olhando de fora. Tô falando com quem tá olhando de Sim. fora, né? Sim. Isso daí. Eu acho que por ter passado também por vários setores, né? Eu consegui entender dores diferentes também dentro da advocacia, né? Sim. O setor financeiro da advocacia, o comercial de um escritório jurídico, né? É diferente você fazer uma venda de determinados produtos, por exemplo, software, do que você vender uma ação judicial. É diferente. E ainda dentro disso, tem inúmeros perfis de clientes, porque ações são diferentes.
Com certeza. Então, eu acho que por ter essa carga de trabalhar hoje basicamente 7 anos com o Júlio, e entender muito bem a estrutura dele, ter essa clareza para poder olhar outros cenários e outros negócios e poder apontar pontos de melhoria, acho que isso foi um diferencial também. E é um ponto que a gente usa como laboratório também dentro da Total. nossa spin-off, né? Levar a galera para entender também o que eles estão fazendo e principalmente conseguir incorporar e poder achar esses pontos de melhoria, né, de forma clara em outras estruturas também, né? A gente usa muito o laboratório em si para poder formar, inclusive, o nosso time. Então, isso é muito importante hoje para a gente conseguir construir ali o time que hoje leva soluções para os nossos clientes. Qual que é o maior desafio de vocês hoje quando vocês ou alguém levanta a mão porque tá percebendo uma possível dor, ou vocês acionam alguém do relacionamento para poder oferecer? Ainda educar o cara tecnologicamente para ir para esse lugar? Sim, hoje isso aqui justamente, né, começa a partir daquela visão de eu demonstrar que isso que eu estou propondo resolve aí esse, digamos, esse nosso futuro aí, que já é presente, na verdade, na minha opinião, sim. entendeu? Também acho que eu também acho. Inclusive, eu estou trazendo uma narrativa histórica de como as coisas foram acontecendo para poder mostrar para eles, olha, isso aqui, praticamente você tem uma plataforma, ou você vai ter Eu acho que você não vai no usuário, mas você usa quase essa mesma timeline que a gente falou aqui, né? Um pouco mais restrito, mas acho que você conta um pouco dessa história. Tem que contar. Passa por isso, né? Mas aí eu levo, eu até falei mais no cenário aqui meu, né? Mas eu levo para o cenário macro mesmo. Sim. Eu acho que é um papel também, né? A gente como na frente do negócio, precisa entender o que aconteceu macro para você chegar nesse ponto. Muita gente não tem esse nível de consciência e não vai conseguir ter de próximo ponto para poder tomar as decisões do próximo ponto. Mas realmente eu consegui demonstrar para eles ali essa possibilidade de ter ali um sistema em que ele vai ter um alto poder de configuração, enfim, de integração, de automatização, vai fazer a diferença conforme ele for jogando dentro de pessoas para dentro da empresa dele, que isso na escala vai fazer muita diferença. Então, isso aqui a gente sempre tem que estar focando nisso daí, levando essa... Legal. Mas hoje vocês estão atuando no Brasil, né? Não tem. Precisa você estar no Paraná, Brasil, né? Porque é remoto, né? Tem cliente do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem uma grande base. Pará, Bahia, legal. Maranhão, Parabéns. São Paulo também. Portugal, né? Portugal também. Que legal. Um processo de internacionalização. Esse acho que hoje já dá para recursos, né? Parabéns. Internacionalização de a gente fechou um projeto agora, tive uma reunião com um cara, ele estava na Albânia, e depois entrou um cara do Cazaquistão, que a empresa é internacional, e a gente fechou um projeto na Austrália para eles. Fechou recente. Uma call tava cada um em algum lugar. Sim, a gente começou a falar em inglês e eram todos brasileiros. Caramba! A gente começou a falar inglês, aí percebemos um certo sotaque. Aí falou, tá, calma lá. Vamos falar em inglês ou em português? Aí eram todos brasileiros. Ou o que não era brasileiro, ele era norte-africano. Não era sul-africano, ele era norte-africano. E ele tinha um português, né, regional. E aí deu liga também. Mas pelo fato de a gente falar com o Bip, isso é coisa de se pensar mesmo, né? A gente falando de internacionalização é interessante, né? Pode pensar, mas depois de algumas viagens que eu fiz internacional, eu acho que o Brasil é tão grande que tem muita oportunidade aqui, né? Depois que eu fui para Praga, conheci gente lá do mundo inteiro, não foi pelo Bittrex, né? Mas foi para a questão de integração. Eu percebi ali que, o Brasil é um país continental que, nem você falou, eu posso ir do Oiapoque ao Chuí, eu tenho 27 estados com culturas diferentes para resolver. Então, hoje aqui na CRM Think, a gente nem pensa no mercado internacional. A gente atende quando chega e a gente entende que dá fit. Quando não dá, a gente também não atende. A gente tem um cliente no CB, algum desses países aí, que ele usa o extrator. E aí, eu tive que fazer uma reunião com ele, de fato foi em inglês, e a gente passou a atender ele só por conta do extrator. Aí ele tá no suporte lá com o nosso time, todo em inglês, focado no extrator. Mas a gente entendeu, alguns produtos nossos, eles têm essa possibilidade, né? Como é o próprio extrator, que ele pode ser baixado por gente no mundo inteiro. Tanto que a gente tem um suporte em inglês e espanhol. Mas a gente não tem essa pretensão de como prestador de serviço, a não ser como produto. Que acho que faz sentido, né? Senhores, não sei, tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram trazer para a mesa. Acho que o papo foi muito legal. Eu
de novo, parabéns, eu acho que visão que vocês tiveram é sensacional, né, em relação a business, né, olhando para business, olhando para Bittrex. Eu acho que é legal quem tá ouvindo ou assistindo perceber isso, ó, olha que legal, eu consigo levar o Bittrex, usar por empresas diferentes, setores diferentes, Sim. inclusive na advocacia, porque parece ser tão diferente, mas por algum caminho vocês conseguiram atender. Eu confesso que aqui a gente atende, não sei se tem escritório de advocacia, não me lembro de cabeça. Graças a Deus a gente tem um número hoje bom de cliente que ao ponto de não lembrar, mas eu sei dos setores. Você lembraria, porque... Se fosse... falar outra coisa. Trazer em pauta, Eu acho que a gente não tem, a gente tem outros coisa. setores. Definitivamente eu lembro dos 5 setores mais importantes aqui. TIC, né, que é tecnologia no geral, financeiro, a gente tem muitos. Qual mais? Universidade, a gente tem bastante. Tem os 5 setores ali que a gente domina aqui dentro. E aí é normal que a gente seja mais abrangente, né? E é isso, meus amigos. Obrigado por ter vindo até aqui de novo. Obrigado pela parceria de longa data, né? Vocês estão sempre com a gente apoiando o ecossistema. Fizemos o Meetup lá em Curitiba, foi maravilhoso, foi muito bom. A gente vai estar junto semana que vem, daqui 2 semanas em São Paulo, né? Então, não sei se vocês vão conseguir no Meetup lá em São Paulo, vocês se programaram para chegar lá um dia antes, mas a gente vai estar no evento do Bittrex também. E é isso, de novo, vou deixar o microfone aberto aqui se eu esqueci alguma coisa. Bom, quero primeiro agradecer, então, pela oportunidade. A gente ficou se ensaiando já há um bom tempo já para poder ter essa conversa, mas boa demais a conversa, tá? E eu queria também deixar um convite, tá? Na verdade, 2 convites. Dia 20, que dia que vai ser, Fernando? 22 a 24. Dia 22 a 24 de outubro, a gente vai estar presente na maior feira jurídica da América Latina. A gente vai estar lá com a nossa bandeira lá. Inclusive, vou fazer uma palestra lá também. Então, em São Paulo, né? É super conhecido no ambiente jurídico. E no dia 14 de novembro, a gente vai fazer a imersão Advocacia Escalável em Curitiba, daí também aberto aqui para principalmente aí, sócios, gestores de escritório de advocacia. Legal. Se procurar a gente, procurar na rede social e vai achar mais informações sobre isso. Se já tiver link, a gente deixa aqui no descritivo do episódio. Já tem, com certeza vai ficar ali então. Manda que a gente vai colocar. Bom, meus últimos recados, né? Quem realmente se interessar e, né, vier dessa vertente de advocacia, não deixe de chamar nosso time, estamos 100% disponíveis para vocês, podemos levar. Vou deixar o link de vocês do LinkedIn também, show de bola. Quiser se conectar. Que legal. Inclusive, tá, estamos com vagas abertas aí pro nosso time também, se você tiver interesse em fazer parte do nosso time, né? A gente busca, eu sou bem chato com isso, inclusive questão cultural, enfim, então se você quer realmente ser melhor, fazer o seu melhor, tem essa vertente do propósito, né, de querer ajudar outras pessoas e tem o fit com tecnologia, esse é o lugar para você. Então, é isso. Muito lindo. Senhores, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela parceria, por estar aqui com a gente presencial. Fechou? Muito obrigado. Gente, chegamos ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui toda semana, geralmente às quintas-feiras. Se você ainda não segue aqui no canal, se estiver aqui no YouTube, já segue a gente. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas. E mais uma vez, obrigado pela audiência. A gente se fala em breve num próximo episódio ou até em outro conteúdo. Até lá.